Oi, povinho, tudo bem? Aqui é a Ferdi com a voz anasalada falando. A Lady Gaga, eu conheci ela no primeiro ano, no ensino médio mesmo, nós éramos da mesma sala. Só que ela era aquela típica menina popular da escola. A gente, tipo, só era da mesma sala, a gente não conversava uma com a outra, a gente nem olhava uma pra outra, tipo, enfim. Tanto que eventualmente ela começou até a namorar com o carinha mais popular da escola. A nossa primeira interação foi num dia que eu tava desenhando uns cupcakezinhos. E aí ela chegou pra mim e falou: Ai, que bonitinho, desenha um cupcake pra mim? E aí eu falei, tá, ok, desenho. Como é que você quer que ele seja feito? Aí ela falou, eu quero ele bem fofinho. Entreguei pra ela o desenho, ela agradeceu, falou que achou muito fofo, que naquela época eu tava com umas revistas velhas em casa. Eu decidi que eu ia pegar cada caderno meu e ia fazer de um tema. E o meu caderno de história, eu lembro que era o de história, eu fiz o tema dele de divas. Então na capa dele tinha a Amy Winehouse, tinha a Lady Gaga. Na hora que eu cheguei na escola e tirei o caderno da mochila pra aula de história, essa Lady Gaga, ela veio correndo. Tipo, meu Deus, ai, que caderno lindo e não sei o quê. Aí ela até ficou brincando, falando que ia pegar o caderno pra ela e tal. E aí a gente interagiu, assim, a gente interagiu bastante nessa aula. E aí, né, qual não foi minha surpresa quando eu entrei no Facebook naquele dia e eu vi uma solicitação de amizade dela? E tinha uma coisa nessa Gaga que eu achava muito cômico, digamos assim. Cada hora que você olhava pra ela, ela tava com um grupo diferente de pessoas. Tinha hora que ela tava só andando com uma pessoa só, com uma garota. Tinha hora que ela tava andando com duas pessoas. Tinha hora que ela tava andando com várias pessoas. Tinha hora que ela tava mais sozinha. Aí no outro dia na escola, eu cheguei pra ela e falei: eu vi que você mandou a solicitação e tal. Aí ela começou a falar que ela tinha mais de 5 mil amigos no Facebook e que ela teve que excluir mais de 1.000 pessoas pra me mandar a solicitação e não sei o quê. E eu, sei lá, eu me senti especial, não vou negar. Até que um dia essa menina chegou chorando na escola. Até então ela conversava com umas outras duas meninas, que ela andava, né, com elas também no recreio. E eu percebi, né, todo mundo lá desesperado, tentando acalmar ela. E aí eu perguntei o que que tava acontecendo. E por algum motivo ela escolheu se abrir pra mim. E aí o tempo foi passando e essas duas meninas que andavam com ela já não andavam mais, por algum motivo. E aí eu fui percebendo que aos poucos nós fomos cada vez mais conversando e tudo mais. Até que eu lembro que um dia que nós nos fortalecemos de vez e começamos a andar quase todos os dias juntas, foi um dia que uma professora, ela começou a contar um caso lá na escola, e lá na sala, na verdade, e eu me lembrei de uma coisa muito delicada que tinha acontecido comigo e eu chorei, assim, é muito chato, porque eu nunca gostei muito de chorar em público, mas foi inevitável. E eu achei muito fofo que ela chegou assim perto de mim, ela segurou na minha mão e falou: Vamos lá fora conversar? Eu contei pra ela, né, tipo, essa história que aconteceu comigo. E aí ela contou também, abriu o coração dela. E naquele momento mesmo ela chegou a falar que quanto mais ela me conhecia, mais ela se identificava comigo. A gente até começou a sentar mais perto uma da outra, nós conversávamos, pererê, pororó, fizemos alguns trabalhos juntas também. E aí, quando dava a hora do recreio, eu ia pro meu canto ficar sozinha e ela ia lá ficar com o namorado dela. Teve até uma vez que na aula de educação física a gente combinou de levar pantufas. Eu tinha uma pantufa de tigrinho e eu acho que ela tinha uma pantufa de gatinho, uma coisa assim. E aí nós fomos pra educação física e ficamos jogando peteca lá com a pantufa no pé e foi muito legal. Eu sempre quis uma amizade pra fazer essas coisinhas assim bonitinhas, essas coisinhas bobinhas, sabe? Eu sempre quis uma amizade assim. E ela me mandava mensagens, SMS. Naquela época eu tava fazendo academia, tava começando a me engajar nessa coisa de fazer exercício físico e ela já fazia academia há muito tempo. Aí a gente começou a dar dica uma pra outra. E ela falava que gostava muito da minha amizade. E começou a rolar uns perrengues muito perrengoso com o namorado dela. E aí eles começaram a brigar muito e ela começou a me envolver nessas brigas. E, ai, velho, experiência própria, eu fujo dessas brigas de casal, porque é um saco. No caso, eu não conversava nunca nem conversei com o namorado dela, nenhum dia. Ela sempre vinha, sabe? Nossa, todo mundo falou que eu tava linda hoje. Só o fulano falou que eu não tava. Aí eu ficava, né? Mas né, você tava linda mesmo hoje. Aí ela começou a me chamar pra ficar no grupinho lá dos amigos do namorado dela. E, cara, era um saco. Pros caras, eu era a menina mais feia da escola. Eu nem ficava me ensinando pra ninguém, isso que era o pior. Eu cheguei a sentar com eles, acho que uma semana inteira, para nunca mais, porque eu literalmente eu sentava lá e eu ficava calada. O único dia que eu tentei interagir mais foi um muquifo, que foi um dia que eu tava fazendo muito frio e eu não tinha touca de frio mesmo. A única coisa que eu tinha pra colocar na cabeça, pra tentar tampar a friagem, era uma boina do Luigi, que eu comprei numa feira de anime, cara. E tinha outro detalhe, eu tinha um anel que esse anel tinha o desenho do Sharingan, o olho Sharingan, né, do Sasuke. Como eu sabia, né, que da minha solidão na hora do recreio, eu levava meu PSP carregadinho pra escola.
E aí, como eu tava cansada de ficar calada perto daqueles povo, eu levei o PSP. Na hora que eu sentei perto dos caras, os caras, opa, 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 de fora é minha, de fora entre aspas, que eles já puxaram o PSP da minha mãe e começaram a fuçar nele. E eu fiquei parada, né? E a Gaga lá, tipo, na maior, no maior agarro, né, com o namorado dela. Aí, de repente, um outro cara puxou a boina do Luigi na minha cabeça e colocou na cabeça de um outro cara. E aí ele virou pra mim e falou assim: Você não é bonita, portanto não pode usar essas coisas legais. O fulano é mais legal que você, fica mais legal nele, então perdeu, tá, querida? E eu fiquei tipo, oi? Aí esse mesmo cara que tava com a minha boina do Luigi na cabeça, ele puxou minha mão assim, na hora que ele viu o anel do Naruto, ele puxou o anel do meu dedo e já colocou na correntinha do colar dele. Eu ficava olhando assim pra Gaga e a Gaga sem fazer menção de nada. Eu respirei fundo, aí eu puxei o PSP da mão de um cara e o cara, tá achando que você é quem? Aí eu peguei, puxei, nem falei nada. Puxei a boina da cabeça do cara e já coloquei na minha cabeça. Segurei o colar dele, puxei assim pra cima e falei: ou arrebenta ou você me devolve o anel, você que escolhe. Aí o cara pegou e ficou assim: Que é isso, menina? Que é isso? Precisa de ser nervosa? Eu falei: Não estou nervosa, só me entregar o anel que fica tudo bem, que você não vai perder a sua corrente. E pegou, tirou assim e me deu. Aí eu peguei, dei as costas e saí andando. Na hora que acabou o recreio, a Gaga chegou pra mim: Nossa, por que que você saiu de lá? Não precisava de ter sido mal educada com eles. Aí eu falei: Eu não fui mal educada com ninguém. Aí ela: Foi sim. E depois dessa situação, uma outra menina começou a conversar comigo. Eu irei falar dela, né, no próximo vídeo de amizades, então segura as pontas. Eu quase não conversava mais com a Gaga, tipo, eu percebia que as coisas estavam indo de mal a pior com ela e o namorado dela, ao ponto que uma vez ela me mandou até uma mensagem no Facebook, do nada, tipo, fazia mais de meses que a gente não conversava, a gente malemar se falava na aula, tipo, de vez em quando rolava um bom dia, de vez em quando a gente sentava na arquibancada e trocava umas palavras na educação física, e aí a menina do nada manda no Facebook assim: Por que que ninguém gosta de mim? Aí eu fiquei, eu gosto de você. E tem pessoas que gostam de você. Chegou o segundo ano do ensino médio e a gente continuou assim. E acredite, a conversa do Facebook desse dia, né, que ela falou que ninguém gostava dela, terminou literalmente assim. Eu falei isso pra ela e ela não respondeu mais nada. Aí, cara, eu comecei a perceber que ela começou a ficar muito estranha. O que antes era uma menina normal, meiga, ela começou a agir que nem um humano da quebrada. Nossa, cara, isso é muito pica das galáxias. Só que ao mesmo tempo, com o namorado dela, ela começou a agir de um jeito meio que. Como que eu falo sem ser ofensivo? É sexualmente infantil. Ela agia como se fosse uma criança com ele, mas puxado pro lado sexual da coisa. Ela já tinha migrado pra um outro grupo de meninas de dentro da minha sala de aula. E aí aconteceu um fatídico dia, que esse foi assim, o divisor de águas. Ou eu nunca conheci quem ela era de verdade, ou ela realmente criou uma persona e tava por pura sobrevivência, né, instinto de sobrevivência, vivendo por cima dessa nova personalidade que ela forjou com as próprias mãos. Era dia dos namorados. E um desses carinhas, que inclusive foi o carinha que puxou a boina da minha cabeça pra colocar na cabeça do outro, ele simplesmente chutou a porta da minha sala com um buquê de rosas colossal. Eu não tô zoando. No que ele apareceu assim na porta da sala segurando o buquê, ele olhou diretamente pra Lady Gaga com um sorrisinho assim, sabe, com a boca aberta, tipo, yay! E aí todo mundo, nossa! Ela tava de costas pra porta. Sério, foi uma cena que nem novela mexicana, ela deu aquela virada assim dramática pra porta da sala. Ela colocou as duas mãos assim tapando os lábios, deu pra ver o olho dela ficando marejado, sabe? Na hora que ela chegou perto do buquê, que ela estendeu as duas mãos, o cara que tava segurando o buquê, ele começou a rir. Você tá mesmo achando que o fulano ia gastar o dinheiro precioso dele pra te comprar um buquê? Acorda, Gaga. Esse buquê é do Beltrano, que mandou pra Ciclana, do terceiro ano. Aí todo mundo já deu aquele silêncio. Ela fez aquela cara de tipo assim: Nada me atinge. Meu Deus do céu. Só que não sei, eu não sei se eu posso dizer se é meu sensor aranha ou se é a ansiedade que me ensinou a ter alguns certos poderes especiais, mas eu via que ela tava com essa cara, tipo, ela empinou o nariz, estufou o peito, tava com a testa meio franzida, assim, sabe? E ela tava com um sorriso meio que fazendo um biquinho, assim, com a boca. Ela tava tentando mostrar pra todo mundo que ela tava super segura de si, que nada atingia ela, mas você via, tipo assim, você via pequenos espasmos que o corpo dela dava de alguém que tava se sentindo exposto e angustiado. Esqueci de dizer que nós estávamos de horário vago, por isso que não tinha nenhum professor assim na sala. E aí, assim que o sinal bateu, que nós fomos descer, né, pra educação física, eu saí correndo assim atrás dela. Ela saiu correndo da sala, tipo, antes de qualquer pessoa sair. E aí eu cheguei perto dela e eu falei: Oi, você tá bem?
E aí ela não respondeu. Então, no que ela ia descendo, assim, as escadas, ela ficava olhando, assim, pra cima e o povo olhando pra fora da sala, sabe? Zoando ela. Velho, foi muito pesado. Eu senti a ansiedade dela, sabe? Eu ficaria extremamente mal com uma coisa dessas acontecendo. Ela não respondeu, né? Aí eu só cheguei pra ela e falei: olha, eu tô aqui, tá? Pro que precisar. Aí ela soltou uma risada, parecendo a Paula Bracho, velho. Aí ela começou a falar um monte de palavrão. Ok, aí eu só fiquei calada, aquele silêncio mortal e nós duas andando. Na hora que a gente chegou na quadra, ela sentou assim na arquibancada. Aí na hora que eu fui sentar do lado dela, ela, entre dentes, falou pra mim: eu quero ficar sozinha. E deu um sorrisinho assim cínico. Ok, levantei e saí. Eu nem falei nada, eu só, tipo assim, foi até engraçado. Na mesma hora que eu sentei, eu levantei e já fui pro outro lado da arquibancada. Aí o mais engraçado de tudo, que conforme a nossa turma, né, foi chegando na quadra, aí um pegou bola de futebol, o outro pegou bola de vôlei, o outro pegou peteca, o outro pegou corda pra pular. Ela começou a interagir com todo mundo normal. Ô fulano, pega aí a peteca, vamos jogar. Ó, se a peteca cair, vai ter que pagar a prenda. E eu de longe, tipo, ah, entendi. Então agora o problema sou eu. Brincadeira, eu não pensei isso. Eu só me senti extremamente abandonada e chateada, né? E acredite, a minha insegurança era tanto naquela época que eu cheguei a pensar que realmente eu que tinha piorado toda a situação, eu que era a errada na história, acredite ou não. O fim da picada aconteceu porque eu ainda vou gravar um vídeo contando detalhadamente sobre isso. Mas um grupo de meninas da minha sala fez um bullying tão pesado comigo, mas tão pesado, que eu convulsionei na sala de aula. E aí, obviamente, juntou um grupo de meninas do terceiro ano, que eu nem tinha tanta afinidade assim, e me levaram carregada lá pra sala da diretoria. Conforme eu fui voltando, assim, né, a mente, né, foi voltando a funcionar, enfim. Pra entrar nessa escola minha, tinha uma cartilhazinha. Era tipo, parecia até uma carteira de trabalho, tinha lá sua fotinha na frente, seus dados pessoais, qual era a sua sala, qual era o ano que você estava estudando e tudo mais. E aí você deixava esse caderninho, né, na entrada, aí o pessoal ia lá e dava o carimbo, né, de presença, e aí na hora de você sair da escola, você pegava esse caderninho de novo. Aí no que eu tava saindo da escola nesse dia, na hora que eu puxei meu caderninho, eu vi que logo atrás do meu caderninho tava o caderninho da Gaga. Peguei, eu falei, eu vou mandar mensagem pra ela e vou falar pra ela, né, pra ela pegar o caderninho dela na entrada da escola comigo amanhã. Só que na hora que eu saí do portão da escola, eu vi que ela tava no meio do morro, ela não tinha descido. Gaga! E aí, na hora que ela olhou pra cima, ela viu que ela era eu, ela virou e começou a descer o morro correndo. E aí, a idiotona pegou e falou: pera, né? Você esqueceu o seu caderninho. E comecei a correr o morro. Eu era mais rápida que ela. E ela não parou de correr e nem olhou pra trás. Aí ela pegou e gritou: Manhã você me dá! Aí eu falei: não, sou, eu já tô perto de você, eu te entrego aqui agora. Ela só parou assim de correr e eu continuei correndo. Na hora que eu já tava bem dizer assim, perto dela, ela virou na minha direção e eu vi que ela virou assim, revirando os olhos. Ela puxou o negócio da minha mão com toda a brutalidade. Você não sabe a vergonha que eu tô de você. Nunca mais fala comigo. Aí eu olhei pra ela e eu fiquei tipo, mas a culpa não foi minha. Ela cala a boca e continuou descendo o morro, tipo, sumiu. No outro dia, eu não tô zoando, exatamente no outro dia. Então eu lá subi no morro da escola, tipo, tremendo na base, morrendo de medo, porque não dava pra eu parar de ir pra escola, porque já era muito o final do ano, era tipo setembro ou outubro, sabe? Então não dava pra mudar de escola. Então eu lá subi no morro, aí de repente eu escuto: Ferde, Ferde, me espera, Ferde. Aí eu reconheci a voz, lógico, na hora que eu virei era ela. Aí ela chegou perto de mim conversando como se nunca nada tivesse acontecido. Aí ela, nossa, eu achei que eu ia perder o ônibus hoje, acordei um pouco atrasada e tal. Aí eu, né? Fiquei assim. Aí ela, tipo, conversando sobre ela, falando sobre ela. Na hora que a gente tava na porta da escola. Aqui, eu não vou parar de conversar com as fulanas, né? Que era o grupinho de meninas que fez o bullying comigo, porque eu também converso com elas, né? Eu sou amiga delas. Então, o que tiver que resolver, resolva lá com ela, tá? Me inclui fora disso. E ela entrou, tipo assim, começou a andar mais rápido e me deixou pra trás. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se eu posso dizer se era insegurança, se era o medo, se era ansiedade, mas eu nem tive reação, sabe? Eu só entrei e sobrevivi aquele ano fatídico. Aí, terceiro ano do ensino médio, graças a Deus eu já estava em outra escola. E eu tinha passado por muitas coisas, e aí cortei o meu cabelo, primeira vez que eu cortei o cabelo curtinho. Essa escola onde eu conheci a Gaga, se não fosse por uma galerinha do terceiro ano do ensino médio, eu ia ter passado o final do ano completamente isolada.
E como eu fiz o terceiro ano do ensino médio em outra escola, uma dessas pessoas, dessa galerinha do terceiro ano, da escola que eu fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio, fez aniversário e me convidou. No que essa pessoinha postou foto comigo, e eu lembro até que colocou assim, Fer de diva na foto, que eu assusto, cara. Tá lá a solicitação de amizade da mulher, da Gaga. Provavelmente viu, né? Ela devia ter adicionado, viu a pessoa postando a foto. Carambolas. Cara, ai, era falta de lavar vasilha e era falta do que fazer da minha parte, porque hoje em dia eu não aceitaria mais, sabe? Não por questão de guardar mágoa ou rancor, porque inclusive isso não faz bem pra você. Eu aceitei a solicitação dela e, cara, nem 5 minutos depois que eu aceitei a maldita da solicitação, ela me mandou no chat do Facebook como se nada nunca tivesse acontecido. Ela mandou sim. Foi bem profundo. Zap zap. KKKKKKKKK. Velho, af. Aí eu só respondi assim, eita, kkk. Aí ela colocou, estou in love com o seu cabelito. Aí eu falei, velho, sério isso? Aí eu só respondi, thanks. E aí ela não falou mais nada, nem eu falei mais nada. Eu esperei uns 3 dias. Fui lá e excluí a amizade dela no Facebook e ainda bloqueei meu Facebook todo. Só podia ver minhas publicações, foto de perfil e foto de capa, né? Essas coisas. Só quem era, tipo, meu amigo adicionado mesmo. Às vezes pra você pode estar parecendo óbvio o tipo de pessoa que essa guria era. Mas pra mim, quando eu lembro dela, eu só consigo lembrar de uma menina muito confusa, que passava a imagem de ser o contrário disso. Por isso que eu escolhi me compadecer e perdoar. Quem sabe eu, se eu não tivesse na mesma situação de ser popular, de ser, de certa forma, cotada como a menina mais bonita e desejada da escola. Porque mesmo ela tendo namorado, os carinha falavam dela também, porque ela era bonita, tinha um corpo muito bonito, ela tinha um cabelo muito bonito. Então, não sei, eu acho que isso pode subir a cabeça da pessoa. Então, quem sabe eu, no lugar dela, também não teria me tornado esse tipo de pessoa. Até porque eu sei que nas histórias de algumas pessoas eu também fui a vilã. Então, cabe a gente ser maduro pra olhar também pra quando nós fomos os demônios na vida de alguém e a gente buscar mudar. Afinal de contas, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo. Deus nos deu um cérebro capaz de evoluir e abandonarmos as coisas ruins que nos aprisionam a hábitos que, no fim das contas, adoecem a gente, tanto mentalmente ao ponto de que começa a adoecer fisicamente também. E com isso eu vou me despedindo. Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus. Um beijo e um abraço para todos vocês e até a próxima. Bye, bye.